Façamos uma imaginação de um amigo que talvez seja possível, um amigo que tenha conseguido comprar uma Ferrari recente e queira então convidar vocês para fazer um passeio, né? Nossa, sim, olha só, muito fácil, né? Então, digamos, né? E aí esse amigo diga: olha, eu queria que você saísse para fazer um passeio comigo e se quiser depois até te deixo para você pegar para dar uma volta aí e tal. E aí eu consegui essa Ferrari, estava com preço até barato, sabe? Porque ela veio com um probleminha que depois eu tenho que levar no mecânico. Mas antes de levar, eu quero já fazer o teste e tal com você. Beleza, mas talvez a curiosidade nossa seja de perguntar, mas qual que é o probleminha que tem aí? Não, a coisa é tranquila, o motor está excelente, só não tem freio. Olha, então conserta primeiro, aí depois a gente já vê o que fazer. Por quê? Porque, claro, não dá para, mesmo que seja um motor super possante, eu reduzo na marcha e tal, eu não quero correr esse risco, né, de ser a primeira vez na vida que eu ando na Ferrari e a última da minha vida mesmo também, né? Notamos que precisamos do freio para que o carro funcione, precisamos de limites na nossa vida, e é o que dá a virtude da temperança, para que eu possa usar até de modo mais eficaz as coisas que tenho nas minhas mãos, né? Vamos falar da temperança, e ela entra nesse ponto. Às vezes se considera a temperança como uma qualidade e parece que nos tira a possibilidade de aproveitar as coisas. Parece que está tirando coisas. Nossa, eu gostaria de comer mais, mas se eu comer mais é gula. Então eu não posso comer, a temperança. Eu gostaria de beber mais, mas então diminuo. Eu gostaria de usar mais o celular. Parece que é sempre essenciar, tirar algo que não seria bom. Agora, se entramos nesse outro lado, aí conseguimos entender. Por isso que comecei com esse exemplo. Um freio de um carro é necessário. Aliás, os carros de corrida, às vezes pensamos que colocam todo o esforço no desenvolvimento do motor mais possante, ou que tivesse a aerodinâmica. Tivemos recente a Fórmula 1 aqui no Brasil, embora hoje está um pouco de capa caída, está faltando brasileiro para ir lá, né? E a gente não tem nenhum. Mas não se esquece que grande esforço para desenvolver um carro de qualidade é o freio. Não é à toa que tem até o freio ABS, que foi desenvolvido exatamente para isso, para que pudesse o carro funcionar na máxima potência e, na hora que precisar diminuir, que esse freio funcione, né? A temperança vai nos ajudar a ter o nosso ABS, né? E aí eu consigo até tirar mais proveito da minha vida. Como é necessário? Eu preciso. Não é tirar, mas a verdade fazer com que eu consiga o maior proveito daquele motor. A temperança me permite ter o maior proveito desse desejo de usar as coisas criadas, aquilo que Deus nos deixou, que é maravilhoso, mas eu já usar do modo que eu tenha maior eficácia para a minha vida, né? Então, primeiro, era exatamente essa proposta, que nós percebamos a importância da temperança. É uma virtude que não tira, mas nos dá o maior proveito das coisas, né? Que eu queira, então, usar bem dessa qualidade, que eu queira crescer nessa qualidade. Mas o que é essa qualidade? Vamos, então, ver o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre essa virtude. Eu gosto sempre de começar por aí, porque ao falarmos das virtudes, o Catecismo serve como boa referência. Lá tem, antes dos mandamentos, todo um tratado sobre as qualidades, as virtudes, né? Porque é assim, o mandamento não é uma imposição que Deus vem e criou do nada e nos colocou. Não, por detrás tem o exercício das virtudes, ou seja, a pessoa consegue a excelência como ser humano se vive as virtudes, e a expressão das virtudes vai estar nos mandamentos. Mais ou menos esse é o caminho que o Catecismo propôs, e é muito feliz, né? Ou seja, mesmo que uma pessoa não tenha nenhuma religião, descobre que os mandamentos são um caminho de felicidade para ele.
Essa aqui é a conclusão que dá o catecismo, e as virtudes são esse caminho. E o que diz então a respeito da temperança? É o ponto 1809, do catecismo. Diz assim: temperança é a qualidade ou virtude moral que modera a atração dos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Então está aí o que diz o catecismo e nos ajuda agora na nossa meditação. A temperança, então, é a virtude que modera. Ao ver essa definição, nos ajuda a primeira palavra a considerar: modera. Não é cesseia, acaba, elimina os prazeres. Modera. É o freio que faz com que eu diminua um pouco a velocidade e tal, acelero mais e posso fazer aquela curva na máxima a velocidade, porque eu tenho esse freio que é confiável. Modera. Como é bom, então, que eu saiba moderar. Não é à toa que, às vezes, quando se fala da temperança, se diz que é a conquista de nós mesmos. Quando eu vivo bem a temperança, eu conquisto a mim mesmo, porque eu modero a atração dos prazeres e eu não fico como um animal. O que faz o animal? Tem um instinto e realiza o instinto na hora que vem. Tem sede? Vai atrás da água. Tem fome? Vai atrás da comida. Necessidade de procriação? Vai atrás da procriação. É assim, estímulo-resposta o animal. E vive só desses estímulos. Se a gente pega assim, vê um cachorro caminhando, por mais que seja bonita a paisagem, tá caminhando aqui perto da Boa Viagem, vindo lá então um Cristo longe, sei lá, o Pão de Açúcar, um cachorro, se vê ele caminhando lá, ele não está admirando a paisagem, O cachorro está em mero instinto. Ou ele está pensando em comer, ou ele está pensando em beber, ou ele está pensando em se acasalar. Bom, só isso. É isso. Fugir, por acaso, de alguém que impede ele de fazer essas coisas. Agora, o homem está chamado a uma excelência muito maior. E, exatamente por isso, não tem só os instintos. Tem a razão que leva ele a poder, então, contemplar uma paisagem, a olhar a natureza, saber que ele existe, que existem outras coisas que não são ele. Então, o homem tem algo muito superior a qualquer outro animal. E essa superioridade, então, leva a que a gente possa usar, então, bem da temperança. Agora, quando nós não usamos aquilo que nós somos chamados para viver, que é a razão, nós sabemos, ficamos abaixo dos animais. Porque o animal tem um instinto e regula. O homem, sem a razão, fica abaixo dos animais, porque começa a abusar daquele que o instinto regularia, e por isso pode ficar bêbado, pode abusar da alimentação e ter uma obesidade mórbida, porque abusou simplesmente do uso. Não é um desregular de uma glândula que faz com que então fique gordo ou fique desproporcional, e o animal terá também, se tem alguma glândula, alguma coisa. O homem, simplesmente por usar mal, pode então ficar abaixo dos animais, porque não teve a razão que regulou. E a temperança, então, vai nos ajudar a não ficarmos abaixo dos animais. Por isso, a definição que diz que é a qualidade, então, que modera a atração dos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio sobre a vontade e os instintos. Aí está, que a gente acabou de falar. Mas ainda outro ponto a ser considerado nessa definição, que nos ajuda também. Diz que procura o equilíbrio do uso dos bens criados. E aí a gente consegue ver o âmbito dessa virtude, que ela chega a muitas coisas. Às vezes, quando se fala da temperança, as pessoas só ficam pensando, é a comida. A temperança abrange todos os bens criados, ou seja, abrange o meu uso de tela, de um celular, abusa do meu uso de um videogame, se eu uso o videogame, entra o uso do meu tempo, que é um bem criado, meu tempo, como é que eu uso o meu tempo?
entra todas as coisas criadas e que são passíveis, então, de uso moderado, sem chegar em nenhum dos dois extremos, né? O abuso ou a falta. E como é bom, então, eu vou utilizar ao máximo todos os bens criados para o meu melhor proveito quando eu tenho a temperança. É aquela pessoa que usa bem do seu tempo e aproveita, então, todos os bens criados para o seu serviço e não se deixa dominar por eles. É um momento agora que eu gosto sempre de citar o Santo Agostinho, que no Sermão 65, ele se dispõe a falar da temperança e aplica especialmente ao uso dos bens criados, dos bens materiais, e aí então faz uma imaginação, Santo Agostinho. Diz assim: se a prata e o ouro pudessem falar-me algo, o que diriam? É um bem criado e nos atrai o ouro, a prata, a riqueza. Queira-me, possua-me, quanto mais melhor, né? Seja rico, né? E é assim que os prazeres também vão nos convidando, né? Use, né? Mais, né? Coma mais, beba mais o videogame, mais daquele Instagram, mais. E o que me diz Deus? Deus me ensina a dizer o seguinte: usarei de ti ouro e prata, de tal modo que não me possuas, nem me separes de Deus. Eu é que te possuo. Interessante, né? Eu que vou te usar, porque é um bem criado, mas não vou deixar que você me domine. Eu amo o Criador. Bom é o criado, mas melhor é quem o fez. Interessante o Santo Agostinho, porque se essas coisas criadas nos atraem, muito mais na eternidade a gente vai perceber que nos atrai o próprio Deus. Se bom é o feito, mas quanto melhor é o quem fez. E aí ele termina com uma poesia bonita, com um trocadilho até, mas que vale a pena que nós leiamos. Ainda não vejo a formosura do Criador. E aqui na terra, de fato, não vemos a formosura de Deus. Estamos aqui diante do Senhor no sacrário, conseguimos um pouco vislumbrar, mas muito mais vamos ver no céu. Ainda não vejo a formosura do Criador, mas vejo a ínfima formosura das criaturas. Mas creio no que não vejo, e crendo amo, e amando vejo. Ou seja, já tenho algum vislumbre, mas consigo ver só no céu plenamente. E agora ele faz uma oração em voz alta, que teve nessa citação, Santo Agostinho, que é muito bonita, e que nos ajuda a querer viver bem a temperança. Diz ele: calem, pois, as adulações das coisas mortas. Que é isso? O uso mal da temperança, depois a gente percebe que é uma coisa morta, que não valeu a pena. Calem, pois, as adulações das coisas mortas. Calem a voz do ouro e da prata. E aqui a gente coloca, cale a voz de um Instagram. O brilho das joias, enfim, o atrativo dessa luz, cale tudo. Eu tenho uma voz mais clara, no qual sigo, que move muito mais e que tem que me entusiasmar muito mais, que me queima mais estreitamente. Deus, a voz de Deus, essa que tem que me queimar mais, porque é essa que tem valor de eternidade. E assim, aquele que se deixa levar então pelos prazeres tem a resposta de um animal, ou até abaixo dos animais. E aquele que usa dos bens com temperança consegue o maior proveito. E que bom, eu quero então crescer na temperança para ter o maior proveito dos bens. Consigo tirar então o melhor para a minha vida e ajuda as outras pessoas. Mas como fazer? Se vemos então essa maravilha da temperança e vemos a sua definição e queremos então estar acima, queremos mesmo, somos chamados a estar acima dos animais, não ser mero estímulo-resposta. Como fazer para crescermos mais nessa virtude? São José Maria nos dava uma ideia que eu gosto sempre de repetir, que é iluminadora, bem simples, mas pode ser o começo para viver bem a temperança. Porque ele dizia: para o corpo
aí entramos com todas as coisas materiais que são passíveis da temperança, todos bens criados. Para o corpo, temos que dar sempre um pouco menos do que ele nos pede. Sempre um pouco menos. E aí, com esse princípio básico, olhamos a nossa vida. Estou numa refeição e, nossa, daí para repetir agora, nossa, hoje tem nhoque. Pô, eu gosto de nhoque e tal. Pô, né? Então, vou colocar um pouco mais aqui que eu vou repetir. Para o corpo, um pouco menos. Então, quem sabe eu nem vou repetir, então, já estou satisfeito, né? E eu converso com as pessoas e não sirvo a mais. E acaba a refeição, a gente conversa com as pessoas e depois já vem a saciedade. Reparem que o mecanismo do corpo demora um pouco para que venha a saciedade. E só porque eu não comi aquele pouquinho a mais, passa o tempo e eu já estou satisfeito, né? E se eu tivesse comido a mais, eu estaria cheio agora. Putz, né? Comi um pouco mais, porque comi, né? E aí nem consigo render às vezes no trabalho ou no estudo, porque eu comi demais, aí dá aquele sono. Aí eu vou dar aquela descansada, aí descansa, né? Aí vai fora de hora, aí não trabalhei direito, aí eu tenho que ficar à tarde para terminar aquele negócio, aí acabou o resto da minha tarde porque eu comi um pouco mais de nhoque. Olha só, a falta de temperança levou tudo aquilo, né? Então, eu não caio nessas armadilhas, né? Para o corpo, um pouco menos do que ele não me pede. Estou com vontade de tomar um pouco mais aqui, não, mas eu vou tomar um pouco menos dessa cerveja aqui. Um pouco menos. E aí me levou, e que eu vou para casa sóbrio, não abusei da bebida, né? E assim por diante, como que é bom, né? Sei lá, não sei como usam, né? Mas é bom que a gente olha, especialmente na idade agora de vocês, já a maioria universitários, né? Que a gente olha, como é que eu uso o videogame? Porque, tá certo, se eu sou um adolescente, às vezes é bom, passo tempo, converso com meus amigos, mas vai passando tempo, se eu fico muito tempo no videogame, o que isso vai trazer para a minha vida, né? Será que dá até para colocar no meu currículo, avisar para a namorada, olha, eu zerei o GTA, né? Quer namorar comigo? Né? Eu acho que não vai colar não, só com esse no currículo eu acho que não vai dar, né? E às vezes é bom que a gente fica pensando, pô, vai trazer? Bom, se eu quiser seguir a carreira do esportes, né, tudo bem, né? Eu estou treinando, sou atleta do esportes, né? Mas digamos, são poucas as pessoas, né, que estão no... Então, como é que eu uso o videogame? Será que não posso diminuir, talvez tender para zero o uso desse negócio, né? Porque talvez a temperança para mim vai ser isso agora, porque eu tenho outras coisas que eu posso dedicar meu tempo, né? E assim eu vou conseguir render mais na minha vida. Tinha uma pessoa que falava comigo que foi lá ver, porque tinha aparecido aquela função que ele não tinha visto, quanto tempo de uso do Dota. Quem conhece o Dota, né? Então já sabe aí, né? Foi ver lá quanto ficou desse jogo e aparecia lá quanto tempo que ele ficou logado, para saber. Então 4.000 e tantas horas. Falou, caramba, eu tenho um curso superior em Dota, né? Porque 4.000 horas, claro, desde o moleque, né, até aquele momento, era tudo acumulado de horas. Nossa, é muito tempo perdido na minha vida, né? Se eu tivesse dedicado para uma habilidade, qualquer que seja essa habilidade, eu seria um expert, né? Sei lá, aprender alemão, aprender sânscrito, 4.000 horas de... voar 4.000 horas de voo de avião, sei lá, qualquer coisa que eu fizesse, eu estaria muito melhor. Agora, eu só tenho no meu currículo 4.000 horas de Dota. Aí você não serve. Nossa. É bom que a gente vê a temperança e saber como que eu estou usando esse meu tempo, né? E assim consigo dar passos da maturidade. A pessoa madura é aquela que usa bem da temperança. É a diferença entre um imaturo e uma pessoa madura. Uma grande parte está na temperança. E aí podemos, para adquirir, seguir esse princípio inicial que São José Maria nos dava. Para o corpo, dar um pouco menos do que ele me pede. É na bebida, é na comida, é no tempo que estamos batendo papo com os amigos. E aí, poxa, dá vontade de ficar um pouco mais, um pouco menos. Eu vou despedir, cara, já tem que ir lá fazer outra coisa e tal. E de repente aquilo lá foi satisfeito mesmo para estar com os amigos, depois já marca outra vez esse encontro com os amigos, mas não vou abusar. Dá sempre um pouco menos. E aí eu tenho um senhorio.
nessas revoltas, às vezes, em esses outros países, quando há rebeliões e presos políticos. Uma vez vi a resposta de um deles, que ficou preso durante muito tempo, e seu ideal era tão grande, motivo humano, mas era tão grande esse ideal dessa preso político, que ele sempre se dispôs: eu vou sempre comer metade da comida que me deixou na prisão, para provar que eu que mando e não quem está me prendendo. Impressionante, o cara ficou super magro e tal, mas o ideal, eu é que mando, né? Impressionante, né? Aquela força de vontade, e era só humana. E o cristão é chamado a ter uma força de vontade muito maior, né? E eu vou dar sempre um pouquinho menos, porque era o céu, e eu não quero, então, que isso seja uma ocasião de empecilho para mim. Bom, essa é a primeira dica. Vamos para a segunda. Se eu quero viver bem a temperança, além de dar sempre um pouco menos que aquilo que pede o corpo, que eu admire as pessoas que vivem bem a temperança. Qualquer virtude serve a esse conselho, mas gosto de ressaltar agora para nós, para que nós vejamos: poxa, como aquele amigo sabe aproveitar bem o seu tempo, e ele faz o trabalho social, e eu aqui fico no meu egoísmo, perdendo o meu tempo. Olha esse outro aqui, como é que ele faz? Vamos olhando, admirando aquela qualidade encarnada em um amigo, na vida dos santos. Por isso que ajuda muito a ler a história dos santos, porque a gente vai vendo como eles viveram e vamos querendo fazer para a nossa vida também. Vamos vendo na vida do próprio Cristo, ao ver no Evangelho vários ensinamentos seus, como Cristo nos dá esse exemplo tão grande de temperança. Ele tinha um domínio do seu tempo, ia atrás das pessoas, não ficava esperando que as pessoas viessem até ele, ele ia atrás das pessoas. Isso é uma característica bonita de ver de Cristo. Não era passivo, ele era ativo em ajudar as pessoas, e aproveitava então bem o seu tempo, deixava tempo para oração, mas não ficava só em oração, porque Deus lhe chamava para conversar com as pessoas, fazer os milagres. É isso que Deus espera também de nós. Não é que eu fique 100% do meu tempo numa igreja, não. Eu vou transformar o meu trabalho também em oração, mas que eu admire essa qualidade, então. Admirar a qualidade da temperança em tantas pessoas, que não é fraqueza, mas ocasião heróica de dominar o próprio eu, dominar os seus instintos. Então, que eu saiba dominar, olhando e admirando. Isso, como eu dizia, vale a pena ver o exemplo dos santos. E eu me lembro de uma história que contaram do Beato Álvaro, que foi quem sucedeu São José Maria no governo do Opus Dei. Beato Álvaro, uma vez, contava uma pessoa que conviveu com ele, ele já era idoso. Dom Álvaro faleceu quando tinha 80 anos, e quando já estava bem idoso, foi fazer uma caminhada, precisava por razão médica, uma caminhada junto com essa pessoa que conta o que aconteceu, e chegou depois da caminhada, acalorado, próximo da hora do almoço, e já foi direto tomar banho, e essa pessoa que ele acompanhava também, e chegaram justos para o almoço, que era tomar banho rapidinho, já aí, que era a hora do almoço, para não chegar atrasado, foram para o almoço. E chegaram no começo do almoço, e claro, como fizeram a caminhada, suaram, estava com sede, a primeira coisa que essa pessoa dizia que fez foi, ao sentar na mesa com o Beato Álvaro, foi servir o copo de água para o Álvaro, e serviu para ele também. Só que ele estava com desejo de viver bem a temperança, isso que falava, né, de dar um pouco menos do que o corpo necessita. E aí, estava com sede, ele fez o propósito: eu vou tomar água quando... Disse para ele mesmo: vou tomar água quando o Dom Álvaro tomar água também. E aí, ficou conversando com o Beato Álvaro, e ele se serviu o primeiro prato, e ele também se serviu, e o Dom Álvaro não tomou água. E você vê que estava vermelho assim, estava calorado, e devia estar com sede, mas ele não serviu a água. E aí veio o segundo prato, ele também serviu o segundo prato, e olhou lá, não tomou nada ele, e eu também aqui e tal, e ele só pensando, né? Toma água aí, Álvaro, toma água, pensando com ele mesmo, né? E aí veio a sobremesa, e só no final
que o Beto Álvaro foi tomar água. Aí ele tomou também, opa, né, finalmente aí e tal. Mas aí ele ficou pensando depois, né? Será que ele estava esperando eu tomar também? Né? Vai que um estava esperando o outro, né? Mas ele ficou pensando, nossa, ele estava vivendo uma mortificação, dando um pouco menos, porque estava com muita sede, mas eu que mando, eu que domino o meu corpo. Isso serviu de grande lição para essa pessoa que acompanhava o Beto Álvaro. Era já de idade, com seus quase 80 anos, mas queria ainda manter esse domínio do corpo e não deixar que os instintos dominem. Como é bom que a gente queira, então, eu vou ver a vida dos santos, me inspirar na vida das pessoas, em coisas, gestos pequenos, que eu quero também ter na minha vida, para então não ser mero estímulo-resposta, mas ter o senhorio de mim mesmo. Então, dá um pouco menos que o corpo necessita, e me inspirar no exemplo das outras pessoas, na vida dos santos, na vida de Cristo. Esse é o ponto em que posso crescer muito na temperança. Última dica, já de motivo sobrenatural, mas vale muito a pena, contar muito com a confissão. Por quê? Porque nem sempre que acertamos, às vezes usamos mal, e que eu confesse, que eu caí na gula, né? Sabemos, vai ser grave um pecado da temperança quando ofende em algo mais sério. No caso da castidade, sempre vai ser algo sério, né? Se eu quis fazer mesmo, vai ser sempre algo sério. Mas na bebida e na comida, será grave se eu passo mal ao comer demais e tenho que, sei lá, ir para o hospital. Se fiquei bêbado, então já seria grave. Mas tem uma moderação ali, que às vezes eu passei um pouco mais daquela bebida, não é que eu passei mal, mas eu notei que você podia ter tomado um pouco menos, senti os efeitos, então já é um pecado venial, mas não é grave. Comi, senti bastante cheio e sabia que ia sentir cheio e insistir, pecado venial, mas não passei mal nem nada, então não foi um pecado grave, mas eu já vou colocar na confissão, para me ajudar, para me dar essa força desse pecado venial, que eu não quero que acabe virando um pecado grave, pela fraqueza que vai me dando no coração. Então, que eu conte muito com a ajuda da confissão, que é esse instrumento que Deus nos deixou para a nossa santificação, né? Então está aí um caminho, um panorama para nós, para termos esse bom freio e vamos poder usar o máximo das coisas boas da vida que Deus deixou, né? Esse freio que leva a Ferrari aí com mais velocidade e a fazer então melhor aquela prova de velocidade. Olhemos para Maria, a mãe de Jesus, agora que terminamos a nossa meditação, pedindo ajuda para ela, que nós saibamos usar bem os bens criados. Deus deixou para que nós usássemos. Ele quer mesmo que nós utilizemos, que nós aproveitemos uma boa comida, uma boa bebida, que aproveitemos bem o nosso tempo que deixou para que nós usássemos, mas que use de modo temperado, né? Sabendo então, depois, usando bem dele, prestar contas a Deus. No final da nossa vida, Deus vai nos perguntar como usamos essas coisas criadas. E queremos então dar essa resposta positiva para Ele. Olha, que eu aproveitei o meu tempo, que eu ajudei o próximo, que eu procurei investir na minha formação da minha alma, não desperdicei o tempo. E Maria Santíssima nos ajude nessa tarefa. Ela, a mãe de Jesus, nos ajudará. Nós pedimos ajuda para ela, como boa mãe, que está preocupada na educação dos filhos. Que Maria, que é a nossa mãe, a mãe da igreja, a mãe de cada cristão, que esteja preocupada, está mesmo com cada um de nós, e ajude-nos, Maria, a crescermos nessa virtude tão importante e a sabermos usar bem dos meios criados, os bens criados que Deus deixou para o nosso uso.